Meu nome é Iraci Campos, sou psicóloga, hipnoterapeuta e vou falar sobre a infância interrompida. Esse não é um artigo científico, por isso refleti muito antes de publicar esse texto. Pensei nos fantasmas que ele poderia despertar, mas escolhi muito mais do que isso. Optei por beneficiar as pessoas que necessitam sentir-se fortalecidas, acolhidas e saber que não estão sozinhas nessa luta pelo resgate da infância perdida. Pela relevância e repercussão que o caso da menina de 10 anos estuprada e grávida do pai, pelo impacto, pela indignação e polêmica que esse tema do aborto causou, sinto-me no dever e com muita responsabilidade de escrever e publicar esse texto que contém muito da minha experiência como amiga, como mulher e psicóloga. Esse tema reflete uma realidade muito distante para algumas pessoas e, por isso, ele é muito difícil de alcançar. O meu objetivo é alertar os adultos para que olhem para os seus filhos e para as nossas crianças, que observem suas condutas, suas reações, para que possam protegê-las, seja de quem for. Esse é um assunto muitíssimo delicado e, por ser muito delicado, as pessoas se omitem falar, escutar ou se envolver. Mas ele está aqui, diante dos nossos olhos, acontecendo todos os dias, a toda hora. O abuso psicológico, não menos invasivo, também traz conflitos na percepção do mundo da criança. Aos pais ou substitutos, façam alerta às brincadeiras e comportamentos aparentemente ingênuos que podem induzir a criança a graves consequências, pois elas não têm capacidade para entender a brincadeira de mau gosto e muitas ficam confusas do seu papel dentro da família e na sociedade. Existe um tipo de abusador que geralmente é um doente mental, que fica solto, porque a família o protege e não tem coragem de denunciá-lo, e nem tampouco interná-lo por um tratamento. Simplesmente o protegem, porque ele é um doente. Esse sujeito fica solto, abusando das meninas do bairro ou da família. Na minha geração, conhecíamos esses tipos como tarados, que atacavam qualquer mulher, de qualquer idade. Um outro tipo pervertido é um aproveitador, que se aproxima da criança, atraindo-a com alguma coisa que ela gosta. E dependendo da idade da criança, pode ser um doce, um brinquedo. Em muitos casos, a criança é obrigada a tolerar o abuso porque sofre ameaças do agressor. Covardemente, ele ameaça contar um segredo ou algo muito banal que a criança fez. Pode ser qualquer coisa, uma bobagem, como algo que ela quebrou ou furtou para dar à professora, por exemplo. Enfim, esse manipulador usa a ingenuidade da criança para conseguir algo que ela ocultou e a qualquer custo não permite que seja revelado. Os mais perversos podem fazer ameaças às pessoas que a criança mais ama e dessa forma ela prefere ceder ao assédio para proteger esse ente querido. Percebem porque a vítima não conta o que está acontecendo e, por isso, na maioria das vezes, o abuso persiste por anos a fio? Ficamos muito chocados com o estupro hediondo. Ele imediatamente repercute porque vem logo à tona, pois a vítima é brutalmente abusada ou violentada. Se a vítima for uma menina, a agressão pode persistir até que ela comece a volar e o abusador, consciente do seu crime, se afasta porque sabe que pode ser descoberto.
No pior dos casos, ele é surpreendido com uma gravidez prematura dessa menina que ele por anos violentou. Os meninos também podem ser vítimas desses abusadores e o sofrimento não é menor. Os garotos que sofrem abuso podem apresentar distúrbios na sexualidade ou desordens na identificação da orientação sexual. Muitos não conseguem compartilhar esse segredo, carregando o conflito pelo resto da vida. Um crime sórdido e desprezível pode começar com pequenas sutilezas, com passos imperceptíveis, e é praticado por aquele que está muito próximo da criança. É alguém que ela ama e admira. Pasmem, pode ser o vovozinho ou vovozinha querida, pode ser o papai ou a mamãe, pode ser o titio, a babá, ou alguém muito próximo à família que a criança confia e que está acima de qualquer suspeita. Nesses casos de abuso, a sedução do adulto não para por aí. A criança, atraída pela bondade do ente querido, consente a intimidade que logo passa a toques libidinosos, sem que a criança entenda que aquilo é ruim ou que aquele carinho pode machucar. Dessa forma, a criança, pouco a pouco, vai permitindo que as carícias evoluam, porque toda carícia consentida é prazerosa, sim. Quando maldosamente ouvimos falar que a criança ela gostava das carícias, porque quando as zonas erógenas são ardilosamente tocadas por alguém que a criança confia, seja em que idade for, elas causam prazer. Na semana passada, ouvimos alguns comentários maldosos e julgamentos perversos sobre o caso que deu origem a outra denúncia de abuso criminoso, onde a vítima de 13 anos, estuprada pelo pai, engravidou e faleceu após o parto. Essas pessoas que maldosamente ironizaram esse crime, peço que pensem sobre o poder que a figura paterna representa, sobre o fascínio que o pai normalmente exerce sobre uma filha, onde quase sempre ele é o seu herói. O pai é o homem que lhe faz os primeiros elogios e a quem ela quer impressionar. É para ele que a criança faz as primeiras gracinhas. É o primeiro que percebe que ela já não é mais uma criança. O pai deveria ser o primeiro homem a admirar, a respeitar e proteger a criança. Se na infância a sexualidade não seguir harmoniosamente, mas de forma traumática, a criança passa pela adolescência e pode chegar a ser um adulto com muitos conflitos, principalmente aqueles que arquivam seus segredos, temendo o julgamento e o castigo. Vivem sob a pressão da raiva e da culpa, sofrendo pelo crime que a própria consciência os condena. Esses adultos certamente terão muitas dificuldades em seus relacionamentos, conflitos na identidade sexual e podem tornar-se pessoas inseguras e desconfiadas. Se não puderam confiar na infância, naquele que era o seu herói ou naquela que era a sua rainha. A função e obrigação dos pais irresponsáveis é de proteger a criança, pois essa não possui maturidade, entendimento ou a responsabilidade do adulto. A sexualidade humana nasce e morre com o indivíduo, mas a sua primeira experiência sexual só deve acontecer quando a pessoa estiver pronta para que isso aconteça. As consequências do primeiro encontro podem levar a pessoa ao céu ou ao inferno. Isso vai depender da forma que ela for abordada. Nunca é tarde para solicitar ajuda ou para amenizar o sofrimento e a dor. Um profissional responsável e competente pode ajudar essas vítimas. A terapia com hipnose ericksoniana tem trazido muita contribuição para as pessoas em sofrimento por ocorrência de traumas, com ótimos resultados.
pois aliviam a dor e o sofrimento dessas vítimas.